primeira parte, que eu tive a honra de revisar no livro amarelo e que nós vamos tocar no governo Renan Santos, é sobre a reforma do Estado. Primeiro problema fundamental, eu sei que é chato, tá, gente? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Se nós hoje estamos com o pé no acelerador no máximo, e a gente vai bater na parede inevitavelmente. Todo candidato à presidência da República sabe que a gente está prestes a bater na parede. Só nós temos a coragem de denunciar e de falar que a gente vai tomar as medidas necessárias para que o nosso país entre no rumo certo. Vai ser difícil no começo? Vai ser difícil no começo. Vai ter resultado impopular no começo do governo Renan Santos? Vai. Vamos tomar medidas que a gente vai apanhar de tudo quanto é lado, que o PT vai olhar para a gente e vai falar, tá vendo? Foi só eles ganharem que acabou os direitos sociais, foram só eles ganharem que eles começaram a atacar os benefícios. Eles sabem que eles próprios, que qualquer um que vencesse a presidência da República teria de tomar o remédio amargo, que é o início do nosso livro. Mas só nós temos a honestidade de falar para a militância, para o partido, para o eleitorado, para o país: esse remédio é necessário. Não dá mais para ficar vivendo de remendo. Não dá mais para ficar fazendo uma reforminha pequena ali, uma outra reforminha pequena ali. Nós vamos promover o maior ajuste fiscal da história, maior do que o Plano Real. A gente está falando de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, que vão se reverter em diminuição de imposto, que vão se reverter em infraestrutura, que vão se reverter em 11 mil quilômetros de malha ferroviária, que vão se reverter no maior presídio das Américas, vão se reverter em qualificação de mão de obra, desenvolvimento de inteligência artificial, data centers no Brasil, processamento de terras raras. O presidente da República terá capacidade de investimento como nunca antes. Não vai faltar emprego, e não vai faltar emprego pagando bem. Razão pela qual, e eu vou tomar a liberdade de invadir um pouquinho a parte do Orlando, a porta de entrada do Bolsa Família vai mudar. Que vai ter emprego. Vai ter emprego. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar para o cidadão saudável, com capacidade de trabalho, e falar: você quer receber o quíntuplo do Bolsa Família trabalhando? Sim, ótimo, nós temos esse emprego para você. Não, então nem o Bolsa Família você vai receber, porque nós te demos a opção de viver com a dignidade do próprio trabalho. Nós te demos a opção de receber muito mais, de dar um futuro melhor para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Se você não quis, a responsabilidade é sua, não é da sociedade. A gente avança também no Prendeu Matou. Não tem como falar de livro amarelo sem falar do Prendeu Matou. E já foi antecipado aqui pelo nosso coronel Medina que ele vai liderar a operação no primeiro dia de governo Renan Santos de retomada de território no estado do Rio de Janeiro. E eu faço aqui, eu não falei isso com o Renan, tá? Mas eu vou desafiar o nosso presidente da República a fazer pronunciamentos nacionais semanais. E vai fazer para quê? A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional toda semana. Uma mancha vermelha nos territórios dominados pelo crime organizado, nos territórios em que 40 milhões de brasileiros vivem. Semana a semana a gente vai mostrar essa mancha diminuindo. A gente vai mostrar cada centímetro de terra sendo retomado pela sociedade brasileira. Vai ser uma operação de libertação. O morador da periferia não vai mais ser obrigado a comprar o gás superfaturado, a energia, a internet do crime organizado. A mulher da periferia não vai ser obrigada a aceitar a relação sexual com um traficante para não ter a sua família expulsa da sua casa, para não ser julgada pelo tribunal do crime. A gente vai dar dignidade para cada um que hoje mora em territórios dominados pelo crime organizado. E não só isso. Nesse pronunciamento semanal, Renan, eu te desafio também a colocar o rosto de cada liderança de faccionado que foi exterminado pelo Estado brasileiro. O choque de lei e ordem que será dado nesse país
não tem precedente. E não é só um choque de lei e ordem para o crime organizado. É um choque de lei e ordem para a classe política também. A lei de responsabilidade gerencial. Prefeito que não colocar o seu município num patamar civilizado, mínimo de saneamento básico, de saúde, de educação, vai ficar inelegível. Vai perder o seu direito de disputar a eleição. Não vai poder, não vai existir mais no nosso país uma cidade com 2% de esgotamento sanitário que contrata show do Wesley Safadão. Isso acabou no nosso governo. Nunca mais vai acontecer. Geralmente o presidente da República e o governador mandam mais dinheiro para os prefeitos do seu partido. Nosso partido não tem prefeitos. E mesmo quando tiver, não vai ser essa a nossa política. Não interessa o seu partido, prefeito. Quanto melhores forem os indicadores, mais recursos você vai receber. A gente também vai acabar com a perversidade do pacto federativo, que quanto pior o Estado é administrado, hoje mais dinheiro ele ganha. É um incentivo perverso. Quanto mais incompetente é o político, mais dinheiro ele tem para fazer populismo. Olha a destruição denunciada pelo Renan no estado do Maranhão, um dos estados que mais recebem repasse da União, e os governantes usam isso para desenvolver o Maranhão? Não! Usam isso para tornar o estado refém da miséria. Isso acaba no nosso governo. Agora, por favor, Pedro Deirô, próximo slide. Muito obrigado, Katsumoto. Então, vamos falar um pouco sobre reformas de base, né? Todos aqui sabem e vivem e sentem na pele o atraso que o nosso país vive, né? Se nós queremos ser o quinto país mais relevante do mundo, que hoje a gente está numa situação onde o Brasil, em renda per capita, está ficando atrás de países africanos. Esse é o estado do Brasil hoje. E a gente precisa das boas ideias, sim, mas graças à revolução tecnológica, hoje, boas ideias são commodity. O que nós temos, e o que eu estou vendo em vocês aqui, além de boas ideias, é coragem de imaginar um Brasil melhor e uma coragem ainda maior de implementar essas ideias. Então, quando a gente fala aqui em cidadania pela produtividade, é o que o Kim falou, não é justo num país onde a renda média é R$ 2.500 do cidadão que trabalha, que ele custeie um Bolsa Família de R$ 600 para quem não trabalha, ainda mais para quem está em posse das suas faculdades e pode trabalhar. Na cidade onde eu tinha minha fazenda de tomate, 3 horas da tarde, você ia num bairro cheio de marmanjo parado, bebendo, num dia de semana. Isso é um tapa na cara de todo brasileiro que acorda cedo, trabalha, produz, enfrenta uma burocracia enorme. No nosso governo, na nossa visão de mundo, na nossa imaginação, se você pode trabalhar, você vai trabalhar. E nós vamos criar os meios para você trabalhar com dignidade e que para você ganhe bem, mas um país hoje, onde a renda média é R$ 2.500, subsidiar Bolsa Família de R$ 600, isso não é justo e todo mundo aqui sabe disso. Quando a gente vai para a Missão Rondon, né, a gente está falando do quê? De infraestrutura. O Brasil tem 30 mil quilômetros de malha ferroviária hoje. A China tem 160 mil. Estados Unidos, 250 mil. Lá no Paraná, na Ferrogrão, para vocês terem uma ideia, como é um absurdo isso, a gente estava tentando fazer a linha que ia escoar os grãos paranaenses para o litoral. A gente não pôde fazer, a obra ficou 2 anos parada, porque a FUNAI pegou vários municípios paranaenses e falou assim, tem terra indígena aqui, então vocês não podem, obrigou as prefeituras a contratarem antropólogos para poder liberar uma obra, sendo que algumas dessas prefeituras estavam mais de 100 quilômetros de distância da onde passa a linha do trem. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, isso é progresso, isso é dinheiro no bolso de vocês que não vem, porque eu não vou falar palavrão aqui, vou respirar, porque algum infeliz de um antropólogo resolveu que a 100 quilômetros de uma linha do trem tem uma tribo indígena que nem está lá, nem existe, é um pasto. Você vai no lugar, é um pasto, não tem nada, tem uma oca no lugar. E aí, o nosso entendimento é, precisamos destravar o progresso brasileiro. Precisamos destravar orçamento e precisamos destravar a burocracia burra e precisamos acabar com quem sabota o nosso país
dia a dia em nome de uma ideologia imbecil que não condiz com o século XX. Chega de saudade, também como estamos falando de ideologia, estamos falando de cultura, né? Cultura, chega de saudade, estamos falando da glória da bossa nova. Nossa indústria de soft power brasileiro, o nosso poder cultural precisa voltar a ser grande. Não dá pra gente ter Lei Rouanet que banca artista que tem muita grana. Esses caras precisam ter um teto. Não dá pra Maria Bethânia ir lá e pegar 3, 4 milhões de reais de subsídio para fazer um site de poesia. Pelo amor de Deus, gente. Precisamos ter programas, sim, né, de incentivo à cultura, mas que faça uma boa cultura que sirva como soft power real para o Brasil no mundo, como a Coreia fez com o K-pop. Precisamos fazer isso, não precisamos vender favela ideológica goela abaixo dos outros países. Temos aqui SUS, fila zero, né? Todo mundo sabe que o SUS, quem já teve que usar, é problemático. 74% dos brasileiros não tem plano de saúde. E hoje como é que funciona? O sujeito chega lá no SUS e ele é atendido por ordem de chegada e não por ordem de prioridade, por ordem de gravidade da sua condição de saúde. Então, o nosso programa visa reorganizar tudo isso com inteligência artificial para priorizar quem precisa ser atendido primeiro. É óbvio, como que um serviço de saúde que atende 74% da população brasileira não fez isso antes? É abismal, mas é como eu falei para vocês no começo, não é só ter as boas ideias, nós precisamos da coragem de implementar elas, e por isso que eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver vocês todos aqui. Para dar um exemplo, no Paraná, né, um caso que eu fiz agora em Foz do Iguaçu, os paraguaios estão vindo se tratar no SUS brasileiro. O entendimento do Supremo brasileiro, por conta da nossa Constituição, é que vocês devem pagar a saúde de todos, de todos. Qualquer estrangeiro que vier no Brasil aqui e for se tratar e conseguir tirar um CPF, porque no Paraguai eles vendem CPF, vocês precisam bancar com isso, vocês precisam pagar. Então, basicamente, o que o Supremo está dizendo é que o Brasil é o plano de saúde gratuito do mundo inteiro. Não dá, o dinheiro de vocês não pode ser rasgado dia após dia. E no final aqui, formar elites e cultivar o povo. A gente precisa assumir a verdade de que as nossas escolas públicas são fábricas de formar analfabetos. 75% dos brasileiros não conseguem fazer uma operação de matemática básica a pronto de exercer a própria cidadania. Nós estamos vendo aqui, a gente fala, pô, mas como é que o Lula é eleito? Tá aí, as pessoas não sabem fazer conta. Quem sabe fazer conta não vota num cara desses. Quem sabe fazer conta vê o que o cara ganha, o que o cara paga de imposto. As pessoas não sabem fazer conta. Então a gente precisa mudar o método de alfabetização para o método fônico. Essa experiência ideológica que foi feita falhou. Temos que parar de aprovar crianças que não tiraram nota suficiente simplesmente para dizer que o sistema de aprovação funciona. A gente vai lá, a criança não sabe ler, a criança não sabe interpretar texto, a criança não sabe fazer uma conta, mas ela passa de ano. Isso é uma insanidade, e pode saber que nós vamos tentar emplacar isso, e vai ter um monte de professor, vai ter um monte de pedagogo que vai falar, é um absurdo vocês quererem que alguém reprove. Todo mundo aqui tinha medo de reprovar na escola e se esforçou e estudou mais para não reprovar. Então assim, isso é a norma, isso é o básico que vai ser implementado. A gente vê que as nossas ideias muitas vezes são ideias óbvias, mas a gente precisa da coragem de implementar todas. E implementando as nossas ideias, podemos então olhar para o horizonte, né? O Nordeste, como quem falou, né? Que os estados que performam pior acabam recebendo mais dinheiro. Existem experiências que nós podemos replicar, vamos replicar o que já deu certo no mundo. O modelo chinês, podemos aplicar no Nordeste o que a China fez em Shenzhen, quando eles começaram a entrar no capitalismo, criaram zonas especiais. Nordeste tem zonas especiais com vocação muito boa. A gente tem no Rio Grande do Norte a maior incidência solar do mundo. Você tem um potencial de energia eólica grotesco. Você tem mão de obra no Nordeste jovem, é um dos maiores bolsões de mão de obra jovem do Brasil. Isso precisa estar voltado para a atividade econômica, para a atividade produtiva. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente conseguir implementar uma única zona econômica especial, sem burocracia, com regime tributário especial, e começar a dar certo,
todos os prefeitos do Nordeste vão bater na porta do Renan Santos e falar: faz uma zona econômica especial aqui no meu município, por favor, que eu quero aumentar minha arrecadação. E aí o pessoal do Sudeste, Sul vai falar: pô, eu também quero esse regime tributário. É óbvio que é o que aconteceu na China. Por que a China é esse monstro que ela é hoje em termos de economia? Porque eles fizeram isso em Shenzhen, fizeram isso e os municípios vizinhos viram que dava certo, viram que era uma boa ideia, e o próprio incentivo da política vai fazer com que o Nordeste seja exemplo do resto do Brasil. Celeiro do mundo, aí eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Eu tive uma experiência no agro e digo que é assustador e é muito legal ver que 48% de todas as exportações brasileiras hoje vêm do agronegócio. O agronegócio, assim, é a ponta de lança, é a vanguarda hoje da economia brasileira, da balança comercial brasileira. E a gente tem que entender que a gente conseguiu isso, mas tem um risco que precisa ser entendido e precificado. Apesar de tudo isso, somos dependentes do fertilizante internacional. 85% hoje dos nossos fertilizantes vem, principalmente potássio, Rússia e Bielorrússia. Teve guerra na Ucrânia, preço do fertilizante subiu, a nossa balança comercial é afetada. E a gente vai e fala assim: como que a gente resolve isso? Simplesmente dá para entender que nós temos as jazidas no Brasil. E adivinha, quem consegue me dizer aqui por que a gente não consegue explorar a jazida de potássio que existe no Brasil? Porque tem uma tribo indígena em cima de uma reserva de potássio. Não é a tribo, tá? Não é a oca do cara, mas é um território indígena lá. E a gente não consegue explorar as nossas próprias riquezas. A gente tem que ficar à mercê da Rússia, bombardeando a Ucrânia e perdendo o nosso maior ativo, perdendo competitividade. No nosso programa, a gente quer fazer que até 2035, metade do fertilizante usado seja oriundo nosso aqui, ó, para ninguém controlar preço do nosso agro. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para fazer parte do movimento, pois o futuro é glorioso.